Boa noite a todas e a todos. Eu sou Antônio De Leon, estou aqui em nome da comissão organizadora do evento, para iniciarmos mais uma atividade do nosso evento. Logo mais teremos duas conferências, da professora Regina e do professor Salvador, mediada pelo professor Fábio. Eu gostaria de dar alguns avisos para começar sobre o evento. Amanhã, nosso último dia, teremos uma mesa redonda e à noite teremos a conferência de encerramento. Lembrando a todas e as pessoas que estão inscritas que o acesso se dá pela área do inscrito da inscrita a partir da plataforma Even. Para hoje, as perguntas vão ser coletadas ali naquela barra perguntas no menu lateral da onde vocês estão comentando. Direcionem as perguntas para o menu perguntas, por gentileza, porque às vezes as pessoas estão ainda comentando nos comentários, aí se perde. Então, as perguntas, na hora que terminarem, que as pessoas quiserem fazer suas questões para os professores, direcionem para esta aba, por gentileza. A gente vai repassar para o professor Fábio, para ele conseguir fazer a mediação. Do nosso evento, das nossas mesas, dos simpósios que estão acontecendo. Então, lembramos vocês para marcarem, né, o perfil nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque a gente está interagindo desta forma, né, já que é um evento online, as pessoas estão se conhecendo assim. Foi um pedido do aviso do Cafola, que está mediando também essa parte técnica das redes sociais. Eu agradeço muito você, Cafola, por estar mediando essa parte e nos auxiliando com a parte técnica aqui na plataforma. Bem, eu vou apresentar o professor Fábio e aí vocês vão ter a atividade de hoje logo em seguida. Mais um lembrete que o Cafola tinha me solicitado, sim, sobre as presenças, que ainda tem gente com dúvida. Quando vocês fazem o login na plataforma, já consta a presença e também pelos comentários, que é a interação com o evento, né, com a atividade do evento. Bom, o professor, ele é graduado, mestre e doutor pela Unesp de Assis, é docente e coordenador do curso de História da UFMS do campus de Nova Andradina, e docente permanente do programa de Estudos Culturais da UFMS de Aquidauana, um dos programas que organiza este evento. Muito bem-vindo, professor Fábio. Vou deixar você agora mediando a mesa e volto no final para dar mais um recado e nós passamos as perguntas para você no chat. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. É com muita honra que eu irei mediar essa mesa 5 do nosso evento, Linguagens, Identidades e Memória Cultural, no qual teremos, primeiramente, a fala da minha querida amiga Regina Aida Crespo. A professora Regina, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Letras, Teoria Literária pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora do Centro de Investigações sobre a América Latina e o Caribe, o CIALC, e professora de latino-americanos da Universidade UNAM. Então, a professora Regina, ela vai nos brindar com uma fala sobre linguagens e identidades da imprensa nanica às publicações digitais. Então, Regina, agora a palavra é com você. Seu áudio. Boa noite a todo mundo que está aqui nos escutando, né? A mim, ao Fábio e ao Salvador, que falará depois de mim. Agradeço muito, Fábio, o convite para participar desse evento. E, bom, hoje justamente eu estou no Brasil, mas não estou no Mato Grosso. E a gente estava conversando, inclusive, né, que como é impressionante como todas as distâncias ficaram absolutamente inexistentes, né, nessa nova forma de comunicação.
que veio para ficar. Então, estamos perto e longe ao mesmo tempo, longe fisicamente, mas com a possibilidade de dialogar, o que é uma coisa muito boa, né? Nesses tempos tão complicados em que a palavra parece que não tem valor, né? E o grito e os impropérios parece que tomam cada vez mais lugar no debate público, que é uma tristeza e uma infelicidade que nós estamos vivendo não só no Brasil, mas aqui particularmente é uma realidade. Bem, a mesa se chama Linguagens, Identidades e Memória Cultural. E eu pensei, o que eu posso falar sobre isso, né? A partir da minha pesquisa, que é uma pesquisa que eu venho realizando já há muitos anos, e que agora está se materializando num projeto novo na Universidade Autônoma do México, sobre justamente o passo das revistas impressas ao âmbito digital. É uma pesquisa interdisciplinar, também interinstitucional, porque contamos com professores e pesquisadores não só do México, mas do Brasil, da América Latina em geral, do Chile, do Uruguai, todos refletindo sobre a questão justamente do lugar e o papel, tá, dos meios digitais e também anteriormente dos meios impressos. Qual é o lugar e o papel dos meios impressos e dos meios digitais na relação inevitável entre cultura, política e trabalho intelectual? Basicamente, essa é a pesquisa, e a partir dela eu pensei em organizar a fala de hoje, né? Como falou Fábio, o título do que eu vou comentar é Linguagens e Identidades, da imprensa nanica às publicações digitais, alguns elementos de reflexão, e, obviamente, eu estou pensando para essa fala no caso brasileiro, sim? Quando a gente fala em imprensa nanica, né, uma expressão absolutamente nacional, né, que tem a ver com o formato daquelas revistas, daqueles jornais que eram tabloides, que circularam durante a ditadura de civil-militar de 1964 a 1985. Essa é a imprensa nanica. Nanica por quê? Não é só uma questão de tamanho do meio, né, do tabloide, no qual a grande maioria desses meios circularam, mas também no sentido de que, por definição, essas publicações eram contra-hegemônicas, lutavam para existir em termos da sua competição com a grande imprensa, com a questão da distribuição, da chegada ao público que ela queria conquistar, né, e trazer para o seu seio como parte de um projeto alternativo, política e culturalmente, ao que se vivia nesse período em termos da ditadura que dominava o país. Então, é uma questão de que se trabalhava durante esse período uma espécie de gigante e anão. Os nanicos contra a grande imprensa, os nanicos contra a mão da censura, os nanicos contra a repressão e a possibilidade, inclusive, de prisão, desaparecimento, enfim. Os nanicos arriscavam a sua integridade, inclusive física, para se manter como bastiões de resistência à ditadura civil-militar. Bem, estamos falando em época, estamos falando de linguagens que se utilizaram durante essa época, e quais eram essas linguagens? Para ilustrar a minha fala, eu vou utilizar dois exemplos. Um é muito conhecido por qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento da realidade jornalística brasileira, que é o jornal O Pasquim. Não só porque ele foi muito conhecido em seu tempo, como porque ele circulou durante muito tempo. O Pasquim se inicia em 1969 e fecha as suas portas em 1991. É uma revista super longeva, né? É um jornal, melhor dizendo, porque é um semanário, ele sai
cada semana, praticamente religiosamente, à exceção dos momentos em que a redação toda foi parar no chilindró, como eles diziam, né? E deixou de circular com tanta intensidade, mas durante todo esse período, o Pasquim circulou a partir do Rio de Janeiro e teve, em alguns momentos, uma edição e uma distribuição enorme para todo o país. Então, todo mundo conhece o Pasquim. Tem até uma música, né? Que foi feita na época, eu vou esperar aqui, vou ler meu Pasquim. Por quê? Porque fazia parte, fez parte durante muito tempo, o Pasquim, dessa atmosfera contracultural dos anos 60, mas principalmente dos anos princípios dos anos 70, que se traduzia na ironia, no humor, nas novas formas de pensar a sexualidade, na arrogância com relação ao tratamento dos militares que estavam aí censurando paulatinamente a publicação, e etc. Bem, o Pasquim, então, eu imagino que muita gente deve conhecer. A outra revista que muito pouca gente conhece se chamou Versus, sim? E teve uma circulação muito menor do que o Pasquim, porque ela se inicia em 1975 e acaba em 1979. Se inicia em 75, e os seus primeiros 12 números são uma revolução, eu diria, em termos da produção cultural e intelectual da época, porque foi uma revista latino-americanista. Se nós pensamos que o país, né, que o Brasil sempre foi um continente olhando para si mesmo, sem pensar muito, sem prestar muita atenção aos vizinhos, tá? A chegada de Versus foi um momento muito importante, muito significativo. Por quê? Porque a revista era pensada a partir da inserção do Brasil no universo latino-americano como parte desse universo. Não se falava nos vizinhos hispanos, mas sim na busca de uma unidade continental a partir das identidades de origem, tá? E também as lutas para a construção de uma identidade comum. Apesar de o Brasil formar parte de uma outra história, no sentido da sua origem portuguesa, da sua língua distinta da dos vizinhos, a busca do corpo editorial de Versus era mostrar que essas diferenças não eram significativas no sentido de pensar a construção de uma unidade comum. Por isso, Versus foi, nesse sentido, uma revolução, tá? Agora, por que eu decidi escolher essas duas revistas? Pensando em identidades, pensando em linguagens, ambas foram muito particulares, muito inovadoras, e vale muito a pena conhecê-las. E é possível conhecer ambas coleções das revistas de maneira digital hoje, a partir dos nossos computadores, tá? A coleção do Pasquim, ela está integralmente na biblioteca digital da Biblioteca Nacional. É só entrar no setor digital, digitar o Pasquim e vocês vão ter a coleção completa. E Versus, a gente pode também consultar no acervo da Fundação Vladimir Herzog. Então, é possível hoje, a partir da manipulação dos veículos e da tecnologia digital, ter conhecimento dessas duas revistas. Por que eu escolhi? Por isso, também, né, a possibilidade de voltar aos anos 60, 70 e entender a lógica cultural, política desse momento, pensar e conhecer as formas inovadoras de como essas duas publicações lidaram com essa atmosfera, com esse contexto político de exceção, sim? E que tipo de elementos inovadores, seja em termos temáticos, seja em termos formais, essas duas revistas foram capazes de utilizar para sobrepor-se
precisamente ao contexto de exceção no qual elas estavam inseridas. Bem, pensando em linguagens, pensando em identidades, pensando no caso específico de Versus, na sua busca de uma construção de uma identidade comum latino-americana, e curiosamente também no Pasquim, a presença dessa versão, dessa busca de inserção do Brasil no universo latino-americano, para vocês terem uma ideia, o Pasquim publicou uma série de crônicas políticas de Newton Carlos, um jornalista muito importante que morreu há uns 15 anos atrás, talvez 10, e que era um latino-americanista. A gente também relativiza a ideia de que a imprensa alternativa brasileira não se interessava pelos vizinhos do continente. Mas, além da temática latino-americana e latino-americanista, havia também uma preocupação em ambas as revistas em questionar, em posicionar, em pôr em tela de juízo, como dizem os espanhóis, duas questões muito importantes associadas ao tema da identidade. A questão do movimento negro e a questão do movimento feminista. Nenhuma das duas revistas foi nem feminista, nem do movimento negro, mas abriram o espaço e, nesse sentido, abriram a possibilidade do seu público leitor de conhecer elementos importantes que estariam fora dos nichos específicos, tanto da imprensa especificamente negra, como da imprensa especificamente feminista, que já nesse momento, obviamente, tinha seus veículos próprios, tá? Então, tanto o Pasquim, mais especificamente Versus, abriram as suas páginas para que o movimento negro tivesse uma espécie de revista dentro da revista, no caso de Versus, com jornalistas e articulistas negros falando sobre a questão negra no Brasil. E para as mulheres que traziam também as temáticas específicas de um movimento que se estava criando, que estava crescendo nos anos 70, sim, de reivindicação do lugar da mulher dentro da sociedade brasileira. Bah, o que isso tem a ver com o que nós vivemos hoje? Essa é a minha grande pergunta que orienta a minha preocupação de pensar justamente o passo das publicações impressas ao universo digital. Que seria essa pergunta? A pergunta é justamente saber se hoje os portais, os blogs, as publicações não hegemônicas da rede cumprem o mesmo papel revolucionário e questionador e de resistência das revistas impressas que circularam em sua forma nanica, não hegemônica, nos anos 60, 70 até o final da ditadura militar. Por que essa pergunta? Porque o que a gente vê hoje, sim, é a hegemonização de uma certa maneira de ver as questões culturais, as questões identitárias, as questões, inclusive, de memória, sim, que não abrem espaço em termos do que poderíamos definir como a grande mídia digital a essas vozes não hegemônicas, sim? E nesse sentido, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma profusão enorme, sim, de blogs, portais, sites pensados a partir de questões identitárias, a partir de questões de memória e construção cultural, a partir da experimentação de linguagens, não somente em termos de fundo, mas especificamente formais, sim, que a grande pergunta que se faz é: alcançarão ou não um público para que forme parte de uma nova forma de ver a realidade, de uma forma alternativa de criar identidades, de uma forma alternativa ao que a grande mídia digital impõe nos dias de hoje?
Bem, para vocês terem uma ideia e sair, depois de que escutem o que eu tenho a dizer, né, para buscar na rede esse tipo de publicação, eu indicaria a vocês algumas, tá? A primeira delas se chama GLE10. O portal GLE10 foi criado a partir da fundação do Instituto da Mulher Negra. Então, o que nós temos? Temos justamente a produção de uma reflexão crítica a partir dos elementos de identidade que já estavam aparecendo na construção do movimento feminista e do movimento negro nos anos 70, sim? O Instituto da Mulher Negra, ele funde, melhor dizendo, vou falar algumas coisas em portunhol porque é inevitável, ele funde justamente a temática alternativa negra e a temática alternativa feminista, sim? Vocês podem acessar o portal GLE10 e vão encontrar uma série de janelas, sim, para entender a questão especificamente feminista negra, a questão do lugar e o papel do negro, da cultura negra na sociedade brasileira, sim, e a busca de elementos de criação, de projetos de reflexão a partir dessas duas vertentes. Outra publicação interessante para pensar, muito mais recente e com menos, inclusive, poder institucional, por quê? Porque o Instituto GLE10 tem um apoio de fundações internacionais de peso, tá? É um site chamado Asmina, sim? E imaginem, vocês devem talvez conhecer Asmina com Z, Asmina, e são as minas, nós, as mulheres, né? As minas que estão aí, sim? Asmina é um grupo, é um portal também muito interessante, em que, deixa eu ver aqui, é um grupo muito interessante, um sítio, né, um site web feminista e independente que foi fundado em 2015, tá? Pensado a partir de uma perspectiva digital de jornalismo sobre feminismo político, que luta pela igualdade de gênero, tá? E contra a violência doméstica, contra o isolamento das mulheres em termos da sua situação laboral, né, trabalhista, e assim sucessivamente, tá? Esse espaço é um espaço interessante, por quê? Porque ele não é espaço somente digital. A partir dele, o grupo Asmina dá palestras e também oferece consultorias. E tem 5 frentes de atuação. Uma é o jornalismo, tá, que produz informação de impacto. Outra é a tecnologia, que oferece a forma e a possibilidade de utilização de aplicativos para quebrar o ciclo de violência. Outra é Elas no Congresso, que é uma plataforma de monitoração dos direitos das mulheres no Brasil. As palestras, como eu falei, palestras online, obviamente, e oficinas de discussão sobre os direitos da mulher, e campanhas campanhas de conscientização. E, por último, a consultoria, que conecta empresas com suas funcionárias para criar soluções sobre as desigualdades de gênero. Asmina tem um espaço também específico para a questão do lugar das mulheres negras no Brasil. Então, novamente, o que a gente tem? Tem essa busca de fusão desses dois elementos, que são o lugar das mulheres, o lugar da questão da identidade racial, sim, e a reflexão em busca de uma atuação política mais inovadora, não diria eu, mas sim incisiva na sociedade. Por último, eu gostaria de comentar também a agência pública, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer,
que é a primeira agência de jornalismo investigativo brasileira sem fins lucrativos e que foi fundada por 2 mulheres, em 2011. E tem sido a agência que mais prêmios de jornalismo tem ganho em todo o mundo, uma agência brasileira, né? Que vai a fundo nas suas buscas de reflexão e investigação política, sim, fazendo aquilo que hoje a grande imprensa se recusa a fazer, que é justamente o jornalismo de investigação. Se a gente observa os grandes portais dos jornais como a Folha de São Paulo, o Globo, a gente tem uma banalização de conteúdo, de acordo com aquilo que o jornalista que apresenta o Jornal Nacional, William Bonner, né, de acordo com o nível Homero Simpson da grande maioria da população brasileira. Em lugar de aprofundar o questionamento, existe uma padronização, uma banalização, uma simplificação das notícias, sim, para que o público se sinta informado, mas não seja capaz de questionar. Então, nós temos esses 3 exemplos, são exemplos interessantes para pensar um lugar diferente para as publicações digitais não hegemônicas, mas a questão que fica sem uma resposta, a meu modo de ver, positiva, é que essas publicações não conseguem furar os bloqueios dos interesses específicos aos quais elas estão destinadas. Sim? Não são capazes, talvez, apesar de nós pensarmos que tudo na rede é passível de ser escolhido e usufruído, na realidade nós temos um universo muito amplo, mas ao mesmo tempo muito difícil de ser desbravado e ser ocupado por aqueles meios que não são os meios da grande mídia, que são os dominantes dentro do universo digital. Bem, linguagens, identidades, da imprensa nanica às publicações digitais, o que tenta refletir, o que tenta expor, o que tenta espelhar, é justamente esse passo, sim, do que foram as pequenas e incisivas publicações durante os períodos de exceção que nós vivemos no Brasil, sim, ao que hoje é um novo, a meu modo de ver, um novo período de exceção, no qual estas iniciativas têm um poder provavelmente menor que as suas antecessoras. Não é uma visão otimista a que eu tenho aqui, mas é uma forma de tentar pensar e entender essa evolução e buscar alternativas para que seja possível, a partir da própria utilização do que nos pode brindar a tecnologia, lograr algum tipo de transformação, não sei se a médio, mas pelo menos a longo prazo, para que realmente as relações entre política, intelectuais, produção crítica, possam reverter em algo capaz realmente de ultrapassar esses grandes muros que a grande mídia digital nos está dificultando, nos está aprisionando, nos está impedindo de transformar. Eu acho que eu fiquei nas minhas meia hora, não recebi nenhum aviso de 5 minutos, então eu ficaria por aqui esperando que a minha exposição tenha sido clara e que vocês tenham algumas perguntas que eu tenha conseguido, despertar alguma curiosidade de vocês com relação ao tema. Linguagens, identidades e produção da memória cultural no âmbito da imprensa, seja impressa
da imprensa digital. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Com certeza vamos ter um debate. Só da minha parte eu já fiz um monte de anotação, que é um tema que eu gosto muito e realmente foi uma fala bem interessante, uma fala bem incisiva e provocativa, como tem que ser. Então, agora eu gostaria de dar continuidade à nossa mesa e chamar o professor Salvador Andrés Chavelzon, espero ter acertado. O professor Salvador, ele é antropólogo, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus de Osasco, departamento multidisciplinar, credenciado como professor pleno no programa de pós-graduação em Estudos Culturais da Universidade de São Paulo, USP-Leste, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro, possui graduação em Ciências Antropológicas pela Universidade de Buenos Aires, mestrado em Sociologia e Antropologia pelo UFRJ, com atuação como professor visitante e pesquisador na Universidade de Califórnia, Davis, 2012. E o professor Salvador irá nos apresentar uma fala intitulada Comunidade Indígena e Trabalho Contemporâneo. Professor Salvador, é um prazer, e agora a fala está com o senhor. Obrigado, é um prazer estar aqui, conhecer vocês, mesmo que virtualmente. Eu entrei em contato com vocês por causa de um convite que recebi no ano de 2020. Vocês estavam criando o programa de estudos culturais e eu participava de um programa de estudos culturais aqui em São Paulo. Aí eu participaria dessas jornadas de pensar o curso de vocês. Não sei se vocês, de fato, já começaram com as atividades do programa, mas é um pouco esse o universo que eu tenho aqui na minha cabeça para me relacionar com vocês, né? Agora surgiu esse outro convite de participar dessa mesa, né? Linguagens, Identidades e Memória Cultural. E aí eu estou pensando a minha contribuição em diálogo um pouco com esse mundo dos estudos culturais, né? Eu sou antropólogo, eu fiz pesquisas na Bolívia. Meu doutorado foi acompanhar o processo constituinte de lá, e vou trazer alguns elementos, né, sobre a comunidade indígena dos Andes, né? Os povos ameríndios são muito diversos, né? A gente tem os povos das terras altas de lá que têm características sociais bem diferentes dos povos amazônicos, por exemplo. Mas eu vou trazer só alguns elementos para dialogar um pouco em torno do conceito de cultura e como a ideia de cultura nos estudos culturais e nessa mesa, né, que falamos de identidades e memória cultural, nos permitem traçar alguns paralelos, algumas ideias com outro tema que eu estou pesquisando, que é o trabalho contemporâneo. É um pouco universos bem distantes, né? E sempre é um pouco perigoso fazer esse tipo de trânsitos conceituais, mas a minha ideia mesmo é conversar mais sobre o conceito de cultura, então por isso eu me permiti fazer essa associação para entender um pouco que o campo dos estudos culturais ou de uma antropologia que enxergue o conceito de cultura de forma ampla pode trazer, né? O que eu quero questionar, né,
e o que é um pouco o foco da minha apresentação, é uma ideia muito restrita de cultura, e, no entanto, um conceito que talvez seja dominante quando a gente ouve falar de cultura, ou quando entendemos o lugar que para a sociedade contemporânea, para a sociedade moderna, para o pensamento moderno, ocupam os povos índios, as formas diferentes de vida, de linguagem, de comunicação das sociedades tradicionais, das sociedades que não seriam modernas, né? A própria distinção entre sociedade moderna e sociedade tradicional já é complicada, né? Porque isso leva um pouco à ideia de que os modernos teriam menos cultura, ou que a cultura seria apenas essa alta cultura, em oposição a uma cultura que seria baixa e que seria que não teria atingido, talvez, o lugar que a cultura tem na sociedade mais avançada. São conceitos que nos levam um pouco também a pensar no contexto colonial, né, que persiste na hora de separar, e de separar a cultura, em primeiro lugar, de outras dimensões da vida. Porque se a gente vê essas sociedades tradicionais, aparece claramente que isso que chamamos de cultura no Ocidente aparece misturado, muito mais difícil de diferenciar como uma esfera separada, né? A cultura aparece como parte da vida. Os instrumentos de trabalho que podem acabar num museu ou numa loja de artesanato são instrumentos de trabalho. As instituições numa comunidade tradicional não separa de forma nítida as tarefas, as funções políticas, das funções religiosas, culturais, médicas, né? Sempre olhando do ponto de vista da sociedade moderna, que separa e organiza o campo da vida, da ação e das instituições em momentos distintos. Isso aparece como um problema quando vamos para uma sociedade onde, por exemplo, o chefe é também o responsável de casar as pessoas ou de resolver problemas de conflitos de justiça, por exemplo, ou conflitos entre vizinhos, né, que podemos entender como uma justiça. As funções aparecem misturadas. E a sociedade moderna e o pensamento moderno, o pensamento disciplinar, inclusive, das disciplinas em que o campo do conhecimento é separado, né, no século XIX, faz o esforço contrário de separar e de também criar uma sociedade onde essas funções estariam separadas, né? A gente sabe também que isso é uma ficção, porque também na sociedade ocidental, se a gente observa de forma detida, as coisas se misturam. Por exemplo, política e família, autoridade política, a gente vê em qualquer governo como as questões religiosas entram na pauta política. Por exemplo, o Brasil contemporâneo é um exemplo. Essa separação, então, é uma forma de enxergar o mundo, uma linguagem, talvez, que separa coisas que na vida aparecem juntas, né? E um pouco entrando nessa nesse segundo conjunto de elementos que eu queria trazer aqui, do capitalismo contemporâneo,
observamos também, né, que no mundo do trabalho, as separações que organizavam, digamos, umas décadas atrás, o trabalho e o capitalismo e a vida na sociedade contemporânea aparecem cada vez com fronteiras menos distinguíveis, né? Por exemplo, esse avanço do trabalho no lazer, no cotidiano, na vida que não seria trabalho. Por exemplo, com celulares e o trabalho de aplicativos, a gente vê como não precisa trabalhar para um aplicativo, a gente vê como o trabalho entra cada vez mais na nossa vida. No transporte público estamos trabalhando, às vezes acordamos na madrugada e respondemos um e-mail de trabalho, ou seja, essa separação de lazer e tempo de trabalho que aparecia talvez num modelo de sociedade fordista, onde o tempo de trabalho era apenas o tempo que estávamos dentro do local de trabalho, se desfaz, né? E isso nos leva um pouco a entender uma mistura, uma falta de discernimento de esferas e dimensões, tanto quanto numa comunidade, né? Seja tradicional ou contemporânea, onde as funções de fato são mantidas sem uma delimitação formal. E esses dois contextos nos obrigam, então, a pensar o que seria a cultura como uma dimensão reservada para algum tipo de práticas, né? E as ciências humanas do século XX têm avançado em questionar essa ideia. Os próprios estudos culturais, se referenciando em trabalhos, seja do Gramsci nos estudos culturais ingleses, ou do Foucault nos estudos culturais norte-americanos, a gente vê que essa separação entre cultura e economia, por exemplo, ou cultura e política, é muito problemática, né? Gramsci é um autor italiano, marxista, que no momento onde o marxismo era muito economicista, o marxismo que foi um pouco formalizado pela União Soviética como uma teoria que lia o Marx de uma forma muito economicista, né, muito voltada para os modos de produção que determinavam a consciência, o mundo jurídico e o mundo político, né? E Gramsci, nesse contexto, stalinista também, dentro das discussões da esquerda, ele deu um lugar importante para aquilo que não era econômico e, no entanto, era muito importante para entender a luta política, né? Falando de hegemonia que envolvia uma disputa que era no campo da cultura, no campo da mídia, no campo das ideias, né? No campo daquilo que era preciso disputar para além da posse dos meios de produção, né? E no fundo, vamos vendo que é muito difícil separar essas dimensões, né? Sempre a dominação econômica, a burguesia impõe um domínio que também aparece no plano do que é chamado de cultura, dos significados, do conhecimento.
os trabalhos do Foucault também foram muito úteis, são, né, para pensar como a dominação, o poder, ele aparece como uma racionalidade. O poder não é um poder de mando coercitivo, limitado a um controle econômico. Ele aparece como uma racionalidade, como uma forma de pensar, como uma subjetividade, né? E falando em subjetividade, e inclusive o trabalho dele, as contribuições dele para pensar o neoliberalismo, a gente não consegue mais ficar restrito a um campo que seria apenas econômico, ou de um poder econômico. É um poder que nos leva a entender a vida social, né, de forma não delimitada em esferas, né, e haver esse artifício moderno das esferas, da separação dos momentos, por exemplo, de trabalho, de lazer, ou de economia, de cultura, como construções que não se sustentam quando a gente enxerga de uma perspectiva mais ampla, né? No fundo, o que as ciências humanas questionaram por diferentes caminhos é essa ideia de uma, não só de uma cultura entendida como essencialismo, né, ligado a identidades pétreas, né? Estamos falando de identidades também nessa mesa, mas também na dificuldade de diferenciar o que seria uma instância simbólica de uma instância prática, assim, como se a cultura fosse do campo do simbólico, digamos, do conceitual, subjetivo, onde não temos objetividade, onde aparecem os afetos, separado de um outro campo que seria de uma realidade material, pragmática, né? Toda a prática aparece imbuída ou sendo parte de uma subjetividade, uma forma de pensar, uma forma de entender o mundo, de recortar o mundo. Quando falamos em linguagem também, estamos ao mesmo tempo fazendo um movimento físico e conceitual, e um pouco a cultura é também isso. É ao mesmo tempo conceitos, racionalidade e prática, performance. Então, talvez aquilo que aparece mais claro quando enxergamos uma sociedade diferente, tradicional, aparece também entre nós, né? E aparece visivelmente quando pensamos um capitalismo que abriu mão um pouco, que ele se reproduz para além da forma moderna também. A sociedade moderna e o capitalismo nascem juntos, né? Fazem parte de um processo histórico comum. Mas estamos vivendo hoje um capitalismo que transcende, inclusive, o mundo moderno e que se abre para entender identidades híbridas e um movimento que, de fato, vai além das próprias esferas diferenciadas com que criou instituições na época moderna, né, de forma com um pensamento que poderíamos chamar de republicano, né, classificador e que está na base das ciências modernas. Mas nesse movimento, na pesquisa que eu
que eu fiz, né, na Bolívia, inclusive, podemos pensar hoje isso em outros contextos de política indígena, né? Mas aparece uma forte impugnação, assim, uma coisa difícil de ser, como se fosse uma aberração cognitiva, quando vemos instituições tradicionais, um pensamento indígena sendo ativo politicamente, sendo vigente ou aparecendo, digamos, no plano da política contemporânea, do mundo contemporâneo. Isso cria, num pensamento conservador, um impossível, né? Uma coisa difícil de ser pensada. Quando aparecia no processo que eu estudei da Bolívia, ideias como a Pachamama ou o bem viver, conceitos indígenas, numa constituição política do Estado, né? Ou vemos hoje, em outro processo constituinte, que tenha os mapuches no Chile, hoje num lugar de destaque, aparece uma ideia de algo que está deslocado, né? Como se o lugar do indígena tivesse que ser aquele de uma cultura bem comportada, que se mantém no lugar feito para ela pelo pensamento moderno. O curso da antropologia, e não a discussão do Estado contemporâneo. Então, quando aparecia uma fala lá nos Andes, na América do Sul, onde é comum uma relação com a terra e com a Pachamama, que faz parte do cotidiano, um pensamento moderno que vem junto com uma disputa política, se colocava nesse lugar de questionar a falsidade. Seria um discurso falso feito para se beneficiar, né? É um pouco essa ideia que a gente escuta, vocês aí, né, Mato Grosso do Sul, tem muito essa ideia do falso indígena, ou que falaria que indígena para se beneficiar, né? Um pensamento muito ligado ao poder territorial, poder político, que busca destinar, digamos, o indígena aquilo que questiona uma forma moderna, ocidental, capitalista de vida, de levá-lo para o museu ou para o passado, né? No passado é muito comum no pensamento conservador essa ideia de o indígena romântico, né? O indígena, não, mas claro que eu gosto de indígena, foi muito importante na formação do país, mas quando o indígena é real e atual e está na sua frente, aí aparece um pensamento de não conseguir processar isso. Mas como um indígena está com celular ou com tênis, eles teriam que, enfim, ou estar sem roupa ou então não estar, porque no mundo de hoje já não haveria espaço para alguém que não seja a favor do agronegócio, por exemplo, né? Ou tenha outra concepção de territorialidade. Mas o paradoxal é que a gente vê mesmo na sociedade contemporânea, no capitalismo contemporâneo, esses limites serem ultrapassados, né? O que vai virando uma peça de museu, um folclore, é aquele mito
de que a cultura é uma coisa separada da economia, aquela ideia de que existe uma política que não se mistura com interesses familiares ou com ideias irracionais, ou com religião, por exemplo, né? Como se alguém pudesse, em algum lugar, encontrar aquela utopia de uma política separada da vida, ou uma ciência separada da vida. A gente vê hoje também, né, como a ciência é um campo de disputa político, geopolítico, onde entram conceitos religiosos, ou o que poderíamos chamar de cultural, costumes, né? A política contemporânea está voltada para isso. Mas, se bem no capitalismo contemporâneo encontramos um contínuo momento de mistura daquilo que devia ficar separado, né? Porque, inclusive, o capitalismo cada vez é mais cognitivo, como alguns autores também do pensamento marxista têm trabalhado. Não é mais um capitalismo material da fábrica, da produção de bens, mas um capitalismo conceitual, de ideias, capitalismo imaterial. Se a gente vê que cria valor hoje no capitalismo, cada vez mais é a esfera do conhecimento, dos dados, da informação, e quem controla essa informação é que é mais rico, mais do que controlar, embora tenha também um capitalismo ainda material e voltado para a acumulação de bens, mas é um capitalismo que se torna mais voltado para as esferas da distribuição da infraestrutura e não da materialidade. Então, também vemos uma economia totalmente controlada pelo subjetivo, né? Mas, se bem temos mistura, então, no capitalismo, na economia contemporânea e na sociedade tradicional, comunitária, onde as coisas sempre foram todas juntas, tem uma importante distinção para fazer, e que é a esfera do individual, né, que no capitalismo contemporâneo é cultuada e aparece como centro organizador, né, porque assim como a cultura deixa de ser uma dimensão separada, também a ideia de social, de sociedade, perde força, né? Nesse capitalismo contemporâneo, onde tudo se mistura, tempo de lazer, tempo de trabalho, não tem mais uma clara delimitação também. O trabalho, às vezes, faz parte do cotidiano, fazemos projetos com amigos, ou formas familiares também de economia volta. Nesse capitalismo que vai perdendo uma forma social, encontramos que o modelo organizador se volta para o individual, né? O empreendedor, aquele que concorre com o outro e que, para ter sucesso, tem que inovar ou pensar alguma coisa sozinho, né? Quando na sociedade tradicional a mistura ainda, ou fundamentalmente, aparece como uma dimensão coletiva. Então, eu deixo por aí porque o tempo passou, mas queria deixar assim uma última reflexão para pensar
linguagem, identidade, como essa dimensão do coletivo é importante, inclusive na hora de pensar e repensar o mundo e a sociedade contemporânea. Como então, aquilo que vemos nos povos indígenas, nas comunidades tradicionais, é fundamental e tem tido esse lugar, né, de provocar a política moderna, porque contém algo que faz parte do pensamento emancipador contemporâneo. Faz parte de algo que precisamos muito na hora de entender os desafios que esse capitalismo contemporâneo nos coloca e ali também a vigência, a atualidade dessas formas tradicionais que, no entanto, não tem nada de tradicional, são formas que melhor chama de comunitárias, que continuam entre nós, são recriadas também, e são hoje, aí no Mato Grosso do Sul, mas na América Latina toda, uma realidade. Obrigado. Agora sim, agora vamos para o debate. Foi aqui no meu microfone, então... Tá. Uhum. Obrigado, professor Salvador. Tenho também umas questões assim. Não vou me alongar muito, mas de ambos gostaria de pensar um pouco a questão das identidades. Aí, para o professor Salvador, nos apresentou uma fala bem interessante sobre a questão identitária dos grupos étnicos, mas aí, de uma forma até para debatermos, assim, eu só gostaria de colocar alguns exemplos de como que são essas identidades dos grupos étnicos da luta, vou dizer assim, em dois momentos da América Latina e uma realidade muito próxima a nós aqui do Mato Grosso do Sul. Então, só para o professor pensar, e eu gostaria de saber o que o professor poderia nos abrilhantar acerca disso, a questão primeiro da Bolívia, o golpe de 2019, para quem acompanhou, estivemos nas linguagens do golpe, um grande ataque também aos grupos étnicos. Quando a presidenta golpista ela chegou ao poder, ela teria dito, agora a Bíblia voltou ao parlamento. Então, o professor comentou da Pachamama, e lá, pelo menos no discurso, já podemos pensar que houve, pelo menos discursivamente, esse ataque assim aos grupos étnicos bolivianos. No caso do Chile, agora nós temos uma representante mapuche que ela vai ser uma interlocutora para ser feita uma nova constituição que vai sepultar, espero que definitivamente, a memória do Pinochet, e vide que também viralizou muito aquela imagem clássica das manifestações na Praça Central do Chile com uma bandeira mapuche em cima de uma estátua de um colonizador. Então também nós temos nessa questão também muitos embates, não apenas identitários, mas também de linguagem, seja visual ou outra. E aqui, na nossa realidade, aqui também, lidamos muito com uma identidade híbrida dos nossos grupos étnicos. Primeiro temos na FAIND, na UFGD, nós temos uma
uma faculdade totalmente indígena, e lá temos os professores que eu tenho muito contato, eles têm que lidar com essas identidades híbridas deles, ou seja, eles têm um diálogo, assim, entrando na universidade, de certa forma, com uma linguagem universitária, mas também tem os modos de saberes dele, entre outros. Então, é como se fosse um espaço, assim, de troca de saberes, e aqui eu consigo perceber como que fica essas identidades híbridas, e também, no caso aqui mais próximo a nós aqui, só para também deixar aqui para o debate que eu ouvi uma fala na UFMS do nosso coordenador de pós-graduação, ele abismado como que a licenciatura intercultural indígena do campus de Aquidauana chegou a quase 90% de aprovação dos seus estudantes na graduação. E isso porque também esses grupos indígenas, jovens, mulheres, quando eles entram na universidade, eles acabam tendo uma outra visão, assim, diferente de nós, assim. Digo de nós, assim, que eu também sou aluno, coordenador de curso, professor de graduação, e consigo perceber que há uma outra forma em que que tanto os grupos étnicos quanto outros percebem a universidade. Então, isso aqui é para o professor Salvador, só para a gente pensar um pouco. E aqui para a Regina, não vou fazer perguntas, porque aqui já temos algumas baterias. Então, a primeira para a Regina é da Célia da Cruz, e ela pergunta, parabenizou a exposição, gostaria que a professora abordasse o fato de seus exemplos do passado terem sido coordenados por homens e os atuais por mulheres. Será que as mulheres atualmente estão na busca de alternativas para o estabelecimento mais que os homens? A professora Thais também tem uma pergunta. Boa noite, parabéns pela fala. Gostaria que a professora falasse o que pensa sobre a crítica que a historiadora de gênero no Brasil, Rachel Soihet, não sei se eu pronunciei correto, faz no texto já clássico sobre o machismo no Pasquim. E a Jéssica de Oliveira Menezes, professora Regina, a professora falou que os portais citados parecem não conseguir furar uma espécie de bolha caracterizada pelo público que já possui interesses nas questões ali tratadas. Aí aqui é bem aquela provocação, Regina. Gostaria de saber se a professora consegue pensar em algum tipo de estratégia para que os portais como esses consigam ampliar o seu alcance. Já tem outra da professora Regina. Esses portais que tratam a partir da questão identitária são financiadas por quais instituições de peso? Aqui do Antônio Leão. E estas são ligadas às quais corporações? Estão mais interessadas em apoiar verdadeiramente a luta contra opressões ou estão tentando controlar em certa medida o status quo? Então, para a professora Regina são essas, e para o professor Salvador, além do que eu coloquei aqui para o professor debater, nós também temos uma questão da professora Patrícia Zakzu, que é a nossa colega aqui do curso de Estudos Culturais, em que ela pergunta, obrigada pelas trocas e reflexões trazidas. O professor transitou bem rapidamente sobre alguns desafios da contemporaneidade, que é o campo do lazer. Pergunto como podemos construir possibilidade de um pensar outro que aproxime o campo do lazer à perspectiva decolonial. Então, essa é a nossa primeira rodada de perguntas, provocações, e se der tempo, vamos fazer mais uma para abrilhantar o nosso debate. Regina? Perdão. Eu primeiro, então? Ok. Bom, obrigada pelas perguntas, são muito palpitantes, porque realmente trazem ao debate temas importantes com relação aos alcances, né, do universo digital, em primeiro lugar, e também ao tema da relação, da possibilidade de utilização dos meios e por quem e para quem, né? E para quê. Tentando responder de uma maneira mais global, né?
Deixa só aqui o que eu estou olhando novamente, porque, por sorte, as perguntas estão aqui no nosso chat privado. A Regina Célia fala, né? Bom, você expôs os exemplos do passado, como os exemplos do passado que eu escolhi foram coordenados por homens e os atuais por mulheres. É uma boa observação, na realidade, porque se a gente fizer uma estatística, provavelmente a situação do passado se repete no presente, né? Obviamente que existem, como em todos os planos da ação profissional, da ação cultural, uma incisiva presença masculina maior que a feminista, que a feminina. Olha o meu ato falho. A feminina é menor que a masculina, e justamente o que fazem os veículos feministas é colocar em questão essa disparidade da possibilidade de atuação e da possibilidade de fazer-se escutar que tem os homens com relação às mulheres. Então, quando eu pensei em linguagens, identidades e memória cultural, eu pensei, bem, o que é que se questiona hoje com relação à construção dessa memória cultural? Um dos papéis principais do movimento feminista é justamente questionar os padrões e os papéis clichês e o lugar das mulheres clichê dentro da sociedade brasileira em particular. Sim? Nesse sentido, então, foi que a minha eleição se deu. Bem, se pensamos em identidade, se pensamos em produção de uma memória cultural, de uma interpretação nova do que é e tem sido a sociedade brasileira, o lugar das publicações, tanto de caráter negro como de caráter feminista, tem que ter um lugar maior. Por quê? Porque elas estão colocando em questão justamente esses elementos que são estruturadores da sociedade brasileira, tá? Nesse sentido, claro, vamos continuar lutando para que exista uma paridade com relação ao direito da voz, tá? Ao direito da escrita, ao direito da leitura, né? E o que acontece, na realidade, no universo digital hoje, tentando responder a quarta pergunta, ou terceira, não me lembro bem, é que é muito fácil falar, mas é muito difícil ser escutado. Justamente por quê? Porque o universo é tão amplo, sim? E eu escutei de uma jornalista da Folha de São Paulo a seguinte proposição. Regina, você pode escrever, fazer seu blog. Faça seu blog. As pessoas vão te escutar. Mas isso é uma grande mentira, é uma grande falácia. Eu posso fazer um blog maravilhoso e não ter nenhuma interlocução. Por quê? Porque o direito da fala, ainda que ele apareça, não se representa um direito da escuta, que na realidade é cada vez menor. Por quê? Porque a gente está num âmbito tão enorme do universo digital que ele acaba se transformando num deserto, em que pregar é realmente pregar no deserto para alguns atores, principalmente para as mulheres que querem ser donas de suas vozes. Então, nesse sentido, eu não tenho ainda, e não sei se vou ter um dia, uma possibilidade de justificar ou de solucionar, ou pelo menos de sugerir, sim, ações diferentes, no sentido dos blogs, dos portais em si. Por quê? Porque o que a gente tem realmente é uma discrepância com relação ao acesso, com relação ao direito, repito, de escutar, que a fala possui dentro desse universo. Curiosamente, na minha opinião, eu tendo a pensar que as revistas alternativas dos anos 60 e 70 tinham, no seu momento, uma incisão e um papel social e político muito maior que o que nós temos hoje em termos dos blogs e portais alternativos. Por quê? Porque o universo
de interlocução era proporcionalmente menor. E os públicos eram passíveis, talvez, de serem alcançados de uma maneira distinta do que a gente tem hoje, em que a banalização e a simplificação dos conteúdos é cada vez maior, inclusive dentro da própria rede, inclusive na própria rede no sentido dos meios que eu defino como hegemônicos, tá? Nesse sentido, realmente, eu acho que eu tentei fazer um diagnóstico, fui otimista no sentido de pensar, quem sabe consigamos, sim, furar essa bolha, mas, infelizmente, eu ainda não tenho nenhuma resposta propositiva para isso, tá? Porque isso passa na distribuição da riqueza, na concentração da riqueza, na questão educativa e do acesso às possibilidades que o próprio meio nos oferece. O Salvador mencionou o Gramsci, né? E o Gramsci dizia, se eu falar só a língua da minha aldeia e não falar a língua nacional, eu jamais vou poder me fazer entender e não vou poder compreender. Só que essa possibilidade de abertura de horizontes, ela está relacionada com a luta de classes, com o acesso, de fato, às possibilidades concretas de crescimento e de transformação social. Com relação ao tema da Thaís, é verdade, o trabalho da Raquel Soyet é fundamental no sentido de dizer, eram os machistas, realmente. Eles tripudiavam as mulheres, faziam ironias, faziam aquilo que normalmente se usa escutar aqui, hoje, né, de uma certa facção social, que eu não vou dizer qual, mas todo mundo sabe, que é por que a gente não pode mais fazer piada de viado? Por que a gente não pode mais fazer piada de mulher? Por que a gente não pode... Já não tem graça, né? As pessoas falam isso quando querem criticar o politicamente correto. E os membros do Pasquim, no geral, eles não perdiam a oportunidade de fazer burlas e fazer ironias com relação àquilo que para eles era algo que transformava também o seu próprio poder de machos alfa das publicações. Tá? E nesse sentido, eles tripudiavam das feministas, sim. Só que, se a gente começa a olhar as publicações, as manchetes e as matérias do jornal, a gente vai ver que aí dentro existe, de parte das próprias mulheres, uma crítica a essa conduta hegemônica dos editores do Pasquim. É muito interessante fazer essa análise, porque, claro, existe o que a Fernanda Weigel definiu como editorialismo programático, que está muito claro na publicação, mas ela mesma traz em si as contradições que a sua crítica, que a sua ironia e que o seu próprio machismo acabam gerando, tá? E, nesse sentido, eles fazem críticas a Jane Fonda, a Betty Friedman e todo, mas eles têm que escutar nas entrelinhas aquilo que as mulheres estão dizendo e que criticam o seu próprio discurso. Então, nesse sentido, é interessante também pensar no artigo dela, mas pensar em todas essas possíveis variáveis que o próprio meio, tá? Pela sua forma de estruturar-se, ele abre nas suas distintas leituras. Eu acho que, e por último, Antônio de Leon pergunta, né, quais são as instituições de peso que financiam? É muito importante, quando a gente analisa uma publicação digital, ir lá no quem somos, tá? Com quem nós nos aliamos, quem nos patrocina. Você, leitor, você, colaborador, por favor, né, pague R$10 mensais ou R$30 mensais e faça parte da nossa equipe. Tudo isso nos dá uma série de indicações para entender com quem as publicações estão interagindo, com quem elas estão dialogando, com quem elas estão brigando, inclusive, tá? Então, a GL10 tem uma parte de financiamento durante algum tempo da Fundação Ford, por exemplo. Puxa, eles estão financiando a GL10. Mas o que se faz com esse financiamento? Quer dizer,
É muito o que um político que todo mundo conhece falou muitas vezes, né? Querem que a gente receba sapato, bolsa, cesta básica? Tá bom, recebe tudo e vota em nós. Eu acho que é um pouco por aí que as coisas vão também. Você, como um grupo que quer transcender o nicho dos leitores convencidos, tem que buscar formas de receber esse financiamento e fazer com eles aquilo que não desvirtue o seu próprio projeto. Nesse sentido, se a Fundação Ford me dá dinheiro e eu consigo chegar na população periférica de uma forma ou de outra, tá? Via leitores, via incentivadores digitais, eu vou fazer. Eu acho que isso é um pragmatismo político importante que a gente não pode perder de vista, até como uma maneira de furar as tais bolhas, que eu digo que eu não sei como, mas eu acho que a gente tem que procurar a maneira de. Acho que eu respondi. Obrigado, professora Regina e professor Salvador. Além das minhas colocações, da professora Patrícia, também tem a Claudiane, que o que ela nos apresenta? Professor Salvador, a partir da sua fala e provocação de que pensar o capitalismo contemporâneo se faz necessário olhar para as relações não separadas da cultura das comunidades tradicionais, principalmente em relação ao trabalho imaterial hoje, então acha que pensar as ecovilas e chamadas comunidades intencionais hoje poderia contribuir para a construção de mundos possíveis a partir de comunidades estéticas, e outra também, como a ideia do bem viver pode contribuir para a construção de mundos possíveis. Professor Salvador? Obrigado, Fábio. Vou começar com a pergunta da Patrícia sobre o lazer. Depois eu vou para essas últimas, acaba de chegar mais uma, né? E no final eu encerro com as suas provocações, né? Que são mais difíceis de responder, né? Sobre os sucessos de 2019 na Bolívia. E tinha mais me lembra o último comentário seu, Fábio, qual que era? Assim, o último que eu coloquei que gostaria de ouvir do professor falar é da nossa experiência educacional aqui no Mato Grosso do Sul com alunos indígenas, que eu penso que são identidades híbridas, porque na UFGD temos uma faculdade indígena, a FAIND, e lá os alunos eles têm os saberes dele, que são os grupos guaranis, e também tem que transitar junto com o saber da universidade. Enquanto que em Aquidauana nós temos o que? Os grupos terenas. Então, só para pensar assim como são os indígenas, os grupos étnicos entrando na universidade e lidando, vamos dizer assim, com a sua identidade, com seus saberes e também com essa identidade, com essa linguagem das universidades. Só mesmo para pensarmos assim uma questão de uma identidade híbrida nesse jogo acadêmico que temos. Sim. Bom, sobre isso eu queria ouvir mais vocês, né? Talvez vocês tenham mais para falar do que eu. Mas na Bolívia, uma das discussões que teve do movimento indígena, quando o Evo Morales chegou ao governo, que se abriu todo um momento de rediscutir o país, a Constituição, que era como pensar uma educação que não seja simplesmente o indígena entrando, digamos, na universidade como ela é, mas permitir um conceito importante para o projeto de vários do movimento indígena era como indianizar a universidade, como descolonizar, mas também como indianizar, como seria uma universidade indígena.
E como pensar, então, uma universidade do zero? Será que o prédio seria dessa forma? Será que as turmas seriam dessa forma? Será que a relação dos professores com os alunos? E aí se abrem muitas questões para pensar. Volto depois sobre o Evo, né? Mas sobre o lazer e como pensar o lazer numa perspectiva de colonial, eu acho que é interessante pensar o lazer como campo de resistência, o que inclusive nos leva a entender as formas de vida de outros povos, né? Porque, de fato, essa ideia de que o habitante, o migrante, o indígena, o ribeirinho, ou aquele que não se adapta ao trabalho é um preguiçoso, e isso é um preconceito forte que diz muito também sobre outras formas de vida e outras sociedades com outra relação com o trabalho, né? O que casa, inclusive, com formas de resistência contra o trabalho, né? Essa ideia de que a forma de se integrar na sociedade tenha que ser através de uma exploração do corpo e uma entrega do tempo vital, da própria vida para gerar valor, né? Essa disputa pelo lazer, na verdade, é uma disputa que é própria das sociedades tradicionais, mas também dos trabalhadores em qualquer lugar, né? Essa luta contra essa expropriação do que é gerado pelo trabalho e não retribuído, essa disputa pelo tempo de trabalho e pela diminuição, né, que está nas lutas contemporâneas contra o capitalismo, mas aparece também para pensar outras formas de organização da sociedade que não seja para o trabalho, para o acúmulo, a produção de bens, etc., né? Tem várias discussões na antropologia sobre isso. E ali entra também a pergunta do bem viver, né, na construção de mundos possíveis. O bem viver aparece como justamente essas formas da comunidade onde o trabalho não tem um sentido separado, né, da vida. Por exemplo, aparece na colheita das comunidades agrícolas como uma reciprocidade e formas de trabalho que são coletivas e que envolve, por exemplo, quando todo mundo se encontra para trabalhar na terra de tem festa, tem dança, tem cozinhar, tem tudo isso que no mundo de um trabalho entendido como esfera separada ficaria no lado do lazer, mas é possível pensar formas de trabalho que envolva, mesmo entre nós, mesmo, outras instâncias. Depois temos essa pergunta, relação entre neoliberalismo e povos indígenas. Será que o neoliberalismo vai se adaptar para incorporar esses sujeitos indígenas às suas realidades? Então, o neoliberalismo adapta não pelo melhor caminho, que às vezes é como identidade, como uma identidade, digamos, de mercado para o consumo, né? Para o consumo, seja midiático ou como uma construção do indígena que é feita fora, E vou recuperar um pouco isso para responder a pergunta sobre Evo e a Janine Áñez, que vem da região do Oriente conservador, dos grupos conservadores
e que levou a Bíblia para o palácio presidencial, com todo um significado de acabar com um significado racista e colonial, né? Que são os grupos que foram destituídos, tirados, digamos, de um poder do qual, um poder de governo que consideravam próprio, né? Uma sociedade como a boliviana, com entre 60% e 80% da população autorreconhecida como indígena ou mestiça, e, no entanto, um poder que era branco até pouco tempo atrás, né? Então, tem uma volta de setores conservadores, que são também os setores latifundiários e o poder econômico, etc. Mas Bolívia mudou nas últimas décadas, né? Não só na aparição de um setor mestiço com poder econômico, mas também com a aparição de outros atores políticos no Estado, né? No controle do Estado. E aí é importante assinalar que, ou diferenciar, digamos, sair um pouco de um binarismo fácil, né? Entre conservadores de um lado e um pouco o outro lado, onde principalmente a esquerda latino-americana tem se apressado a encontrar uns lugares de redenção que são dessa esquerda latino-americana, né? Na forma como é imaginado esse presidente indígena. Quando eu diria que para pensar Bolívia contemporânea, é importante sair um pouco do binarismo, para entender, por exemplo, o problema do modelo de desenvolvimento, que é um problema da América do Sul toda, e que nos obriga a pensar o Evo e o governo boliviano do MAS como um ator fundamental num projeto desenvolvimentista aliado ao poder tradicional da terra e a esses latifundiários, inclusive, que aproveitaram a queda do governo para entrar com a Bíblia no palácio. Pensado na minha apresentação, nas ideias de comunidade, na Pachamama, no Vem Viver, para o próprio movimento indígena, que se afastou nesse processo constituinte do governo do Evo e do MAS, seria muito difícil colocar o Evo nesse lugar da Pachamama e da comunidade, né? Aparece em outro lugar, que é um lugar que inclusive foi explorado pela direita aqui no Brasil, falando dos povos indígenas, que é essa ideia, não, o índio agora tem que ser amigo do agronegócio e cultivar a soja, porque isso seria... Aí entramos num lugar complexo, né, das diferentes imagens que de fora da sociedade indígena são mobilizadas, seja pela esquerda latino-americana, pela direita do governo no Brasil, ou pelo setor do agronegócio, ou outros setores também, né, de outros extrativismos, que continuam no poder, seja com uns ou com outros, né? Seja com a Jeanine conservadora e da Bíblia, ou com Evo, que
que é indígena, etc. Então, é complexo. Se pensamos assim, na possibilidade de uma política não moderna, da ideia de comunidade, ou ideias que circulam na Bolívia, por exemplo, isso que falávamos, né, de indianizar as instituições, voltar à terra, pensar uma forma política que seja inspirada nessas comunidades que estão vivas, essas comunidades indígenas dos Andes ou também das Terras Baixas, que pensam o bem viver, o Sumacamanha ou Ivi Maraei, no caso dos Guarani, que tem lá na Bolívia também, como aqui. Aí estamos no campo de outra política, né, que eu acredito que os mapuches, os zapatistas, os povos indígenas latino-americanos têm lutado nesse sentido, de pensar uma política desde a comunidade, né? E nesse sentido, eu acho que é importante um olhar detido, assim, mais cuidadoso, né, que não coloque o Evo, ou o projeto político do Evo, no mesmo lugar que as populações indígenas da Bolívia, as organizações indígenas, né, que inclusive tiveram vários conflitos com o apoio do governo a uma visão desenvolvimentista e de exploração do território que aqui vemos, aqui no Brasil, ameaçando o território indígena, né? Mas que na Bolívia é mais complexo, porque dentro do mundo indígena encontramos tensões, por exemplo, entre um modelo de plantação, né, de expansão da folha de coca ou de outras plantações, que é da onde vem o Evo, nos sindicatos camponeses, em conflito direto com territorialidades coletivas, ameaçadas muitas vezes por essas economias populares e formas de agronegócio que aliadas ao grande latifundiário, mas às vezes não, às vezes também como uma expansão de pequenos produtores ou de produtores médios, mostra um conflito que eu seria longo de resumir aqui, mas que nos exige olhar Bolívia um pouco ouvindo os bolivianos, né, e saindo, então, dessa oposição, ou guerra cultural, né, como falando aqui de estudos culturais, que apresentam uma polarização, um binarismo que, em aspectos centrais dessa possível superação de uma política moderna, nos apoiando, por exemplo, na comunidade, e, portanto, contra esse modelo de predação e de desenvolvimento, nos obriga a sair desse binarismo, a entender matizes e ver como de um lado tem o conservador, mas do lado que não é conservador temos tensões, né? Por exemplo, nesses modelos de territorialidade que vale a pena entender com calma na hora de ver como um bem viver, ou como uma política a partir das formas indígenas seja possível. Obrigado, professor Salvador. Segundo o nosso segundo Antônio de Leão, não temos mais perguntas. É só para deixar um pouquinho uma pequena reflexão. O professor Salvador comentou dos zapatistas, e aqui me lembra
que eu vou um pouco para a fala da professora Regina, como que essa questão da internet, a web, os meios de comunicação, a linguagem, a comunicação como armas, assim, ela mudou muito, porque isso me lembra 94, quando surgiu o Exército Zapatista de Libertação Nacional, e o grande, vamos colocar assim, o modus operandi, assim, foi a questão da linguagem da internet, aqui pelo subcomandante Marcos, que ele conseguiu, naquele momento, dominar muito a internet. Isso deu uma grande visibilidade às reivindicações dos maias chapanecos, e aconteceu que a Regina, talvez, ela coloca na sua fala, que é bem interessante, que é o quê? Furar a bolha. Porque naquele período, os zapatistas, com a internet, eles conseguiram furar a bolha do governo do Salinas de Gortari, e isso talvez pode estar muito interligado também com a questão do conteúdo, porque há duas falas da professora Regina que me chamou bastante atenção. Primeiro, que hoje é fácil falar e difícil de ser escutado. Isso talvez podemos estar sobre essa questão que realmente a internet, qualquer um pode fazer assim, um blog, assim, um jornal virtual, entre outros, e a questão do outro lado, da banalização do conteúdo. Então, creio que isso são questões realmente que temos que pensar, como que fazer com que a gente não fale assim, apenas no deserto digital, e que possamos ter um impacto mesmo, um impacto de mudar até a rota do status quo. Alguns momentos que nós temos, outros não, outros pela violência, outros não. Então, a questão do Chile, eu tinha trazido para o professor Salvador a questão da bandeira mapuche, houve muito, usa-se da internet, mas naquele momento, o que eles falaram conseguiu ser falado, em outros momentos, parece que não. Então, são estratégias múltiplas, maneiras de dominar, assim, aí volta ao Marx, os professores... professora Regina, o Salvador comentou, segundo o Marx, que nós temos que dominar a natureza, dominar essas formas assim da produção, e talvez hoje a nossa dominação tem que ser o quê? Essas formas de produção digital, a linguagem, saber lidar com essas identidades múltiplas. E aqui volto à fala da professora Regina Crespo, identidades que são bastante importantes, mas também a luta de classes, ela tem que estar interligada assim, no nosso modo de fazer política, no nosso modo de fazer resistência, e como que tudo isso nos atrela a uma memória cultural, seja dos meios de comunicação que nós temos hoje, desses sites que daqui a algum tempo terão também a sua memória, e nós, pelo menos eu, enquanto historiador, tenho que saber como lidar com essa memória cultural, e também dessas diversas exemplos que o professor Salvador trouxe também dos grupos étnicos, também como lidar aqui nesse mundo rápido, nesse mundo desse capitalismo virtuoso, rápido, esse capitalismo que vem como uma lufada de vento contra tudo, que está atrelado também a essa sociedade líquida, no qual que parece que nada é sólido, mas que tudo é sólido, e talvez essa seja uma das nossas grandes contradições, assim, como lidar nesse ambiente que podemos falar muito, mas ao mesmo tempo temos que lutar para sermos ouvidos, e aqui também o que eu já disse sobre a questão dos grupos étnicos. Então, para já chegarmos ao final da mesa, professora Regina, eu gostaria de falar algumas palavrinhas antes de encerrarmos. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e pensar um pouco nas possibilidades que a minha fala e a fala do Salvador poderiam ter de diálogo, né? Eu acho que o tema cultural, a inevitável relação entre a cultura e a política, ela se materializa, obviamente, de uma maneira muito clara no tema da comunicação,
né? Quer dizer, o universo da comunicação, ele está imbuído dessa necessária relação entre a cultura e a política. O fazer cultural no sentido comunicativo, ele dá aos intelectuais um lugar importante, né? Uma função social fundamental e uma função social no sentido transformador, ainda que isso cada vez seja mais complexo. E no caso da exposição do Salvador, que eu achei muito interessante, é justamente como nós tendemos a separar a cultura, né, da ação prática e fazer definições equivocadas no sentido de separar o que é étnico de uma maneira caricata, não? Pensar na cultura desde uma perspectiva hierárquica é algo que realmente é um equívoco ao qual nós temos que fugir, né? Que a cultura e a política, seja nas formas de vida tradicionais, ou ditas tradicionais, ou nas chamadas sociedades complexas, que eu acho que tem aí uma hierarquização absolutamente equivocada e também muito favorável à situação mundial como a que nós estamos vivendo, tem que ser destruídas para que realmente se quedem claras, se transformem em algo visível, a fundamental relação entre a política e a cultura em todos os sentidos da vida. Então, eu gostaria de agradecer o diálogo e dar uma boa noite a todos que ainda estão aqui escutando às 10 da noite, né, essa mesa virtual. Obrigada a todos. Obrigado, Regina. Professor Salvador. Muito prazer conhecê-los e participar também desse diálogo que nos leva para vários lugares e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Bom, aqui no horário do Mato Grosso do Sul ainda é às 20h50, então nós ainda temos um horário. Agradeço aos professores, agradeço por ter estado nessa mesa, aprendi muito com as falas, me senti muito instigado. Pena que estamos, sempre é bom dizer isso, para que isso não se perca nesse mundo virtual, que pena que estamos ainda nesse universo virtual, porque se fosse presencial agora já estaríamos atrás de um restaurante, já iríamos tomar umas chelas, nunca vou esquecer as chelas de México, e iríamos entrar naquela famosa confraternização no qual os laços de amizade, o companheirismo, ele acaba se reforçando nesse ambiente de afetividade, nesse ambiente do pós os eventos. Mas vamos continuar resistindo, mesmo aqui virtual, temos que manter essa produção de saber, assim, porque o que eles querem, não vou dizer o que eles querem, é que nós paramos, e nós não podemos parar, e como disse Pancho Villa, seguimos adelante, frente e frente, cabrones, porque lá à frente está mais feio, então vamos lutar sempre, e espero que possamos sair dessa pandemia para a gente poder nos encontrar pessoalmente, voltar, pelo menos, nem que seja de outro formato, mas com nossos eventos presenciais, que é muito bom para nós, os professores, e também para os nossos alunos, que sempre gostam também de estar nesses ambientes de debate, de troca de saberes. Então, muito obrigado, professora Regina e professor Salvador. E amanhã tem mais, que é o último dia, o final do evento, então todas e todos estão convidados. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professores, pela exposição, pela mesa. Obrigado, Fábio, pela condução. Convido a todo o pessoal que está online assistindo para assistir as nossas mesas de amanhã. Amanhã nós teremos a primeira mesa da manhã, que vai ser a mesa redonda Tensões Sociais e Impactos Intelectuais, o Desafio das Ciências Humanas, com a Rosângela Patriota.
da Presbiteriana Mackenzie, da Universidade Mackenzie, a Luísa Consuelo Soler Lizarazo, da Universidade Autônoma do Chile, o Robson Pereira da Silva, também do Mackenzie, e a Jaquelina Siqueira Vigário, que é da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas Contemporâneas, que é do qual também organiza este evento. E à noite teremos a conferência de encerramento com a professora Rosângela Patriota, né, na mediação, e a professora Eugênia Lier Montanho, da Universidade Autônoma do México. E à tarde, das 14 às 18, continuam os simpósios temáticos. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje e espero que amanhã estejamos juntos novamente. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos.